essa apresentaçãozinha. Hoje eu vou ler menos o texto, assim, eu vou seguir menos o texto, igual eu fiz no encontro passado, porque, de fato, no encontro passado foi a pedrada daquela introdução, que é de fato muito pesada, então eu quis lê-la ela mais detidamente, porque, né, para não perder nenhum elemento importante. Hoje, então, eu vou começar fazendo uma muito breve retomada, então, dos pontos principais que a gente discutiu, então, a respeito da introdução, né, no encontro passado, e, né, falar o seguinte, colocar esses problemas, então, a partir desses dois eixos de problemas centrais, porque o minicurso, na verdade, foi pensado como uma breve apresentação, digamos assim, uma porta de entrada, né, para esse projeto da fenomenologia meôntica do Fink, não só focada no livro Presentificação e Imagem, que, não obstante, é onde tem as bases, né, principais, as bases metodológicas, digamos assim, onde que ele já começa a plantar essas sementes do que vai desenvolver a partir daí. Então, hoje a gente vai meio que finalizar um pouco essa passagem pelo presentificação e imagem, né, analisando exatamente o fenômeno de presentificação e o que implica, né, todo o horizonte de implicações disso. E aí eu queria apresentar, então, exato, porque aí na último encontro, então, que vai ser na próxima sexta, daqui a 2 dias, e aí eu pretendo, então, finalizar essa muito breve apresentação, né, desse projeto meôntico, a partir, então, desses elementos, mas trazendo elementos novos que são mais da sexta meditação cartesiana, mas como não tem introdução para o português, é um texto muito difícil, né, a gente vai partir, ter como texto alguns trechos do artigo da Kant Studien, que é aquele artigo de 33, sobre o qual eu falei um pouco na semana passada, se vocês se lembram. E aí tem nesse meio, digamos assim, entre esses dois textos, esses dois vértices, assim, desse primeiro fim, que tem, então, essas notas de estudo e trabalho, né, que são essas notas que eu venho falando aqui desde o início, né, que são esses volumes da Phänomenologische Werkstatt, né, que a gente poderia traduzir como uma espécie de oficina fenomenológica, alguma coisa do tipo, né, volume 1 e 2, na verdade é 3.1 e 3.2, que são tomos, né, do mesmo volume das obras completas, mas antes eu queria então fazer uma muito breve retomada, né, desses pontos. Sim, aí então aqui, essa é a capa, né, a capa deles, né, o primeiro volume e o segundo volume, não sei se vocês já viram, cada um deles tem um grande volume também, né, assim, então tem muita coisa, né, esse primeiro volume, então, reúne essas notas de trabalho da tese, primeiros anos de assistência ao Husserl, e o segundo volume, que são os dois volumes ainda publicados, foram previstos 4 volumes, mas só 2 foram publicados. Então tem esse segundo volume, então, que reúne as notas, né, dos manuscritos de Bernal, das meditações cartesianas e do sistema da filosofia fenomenológica, né, que são, digamos assim, os trabalhos que Fink fez juntamente com o Husserl, para o Husserl, né, designado pelo Husserl. Então, o primeiro eixo de problemas, e aqui, né, gente, você sabe, aqui está bem resumido, a coisa está bem resumida, mas é só para a gente, digamos assim, retomar, meio que sintetizando um pouco todas essas coisas que a gente já falou. Então, sintetizando, tá? Um problema fundamental, em primeiro lugar, então, é o problema da temporalidade, que a gente vai ver hoje, porque esse problema da temporalidade, e é aí que eu quero chegar, é exatamente o que vai ser explorado a fundo a respeito de presentificação e imagem. Ou seja, esse texto que agora a gente tem em português e que a gente pode ler, né, ele é basicamente dedicado a esse problema. Vai ter um segundo problema que depois eu vou chegar nele, que é o problema da Constituição. E aí esse problema vai ficar só um pouco indicado no livro Presentificação e Imagem, e ele vai aparecer, ou ele vai ser, digamos assim, tratado mais no contexto da sexta meditação cartesiana. Então, é um pouco o que eu vou trazer no próximo encontro, né, a respeito, inclusive, do transcendente, todo esse discurso todo esse
essa temática que eu venho prometendo um pouco, mas que vai ficar então para a última, né, para a gente fechar então o raciocínio, digamos assim. Então, de um modo muito esquemático, tá, muito reduzido, enfim, né, em uma frase, digamos assim, o problema da temporalidade em Husserl aparecia então para Fink, né, como o problema então, né, da consciência interna do tempo é constituinte tanto do tempo objetivo ou do tempo dos objetos, né, que o Husserl vai chamar o tempo do mundo, quanto do decurso temporal da intencionalidade dos atos da consciência, ou seja, né, tem aquela dupla intencionalidade, né, a constituição objetiva e a autoconstituição da consciência. E aí o Fink vai, né, por sua vez, a questão da temporalidade vai ser apresentada da seguinte forma, né, a temporalidade do mundo, não o tempo do mundo, mas a temporalidade, digamos assim, originária do mundo é constitutiva da temporalidade da consciência, né, das extases temporais, que então co-constitui a experiência. Ah, que coisa estranha, não se desespere, porque é exatamente isso que a gente vai ver hoje. Eu estou adiantando para a gente já fazer essa indicação formal, essa pré-compreensão que a gente vai agora desenvolver. E aí, só a título de exemplo, eu queria então citar, toda vez que aparece esse PV, quer dizer, PW, aí embaixo, né? Eu estou me referindo, então, àqueles volumes das notas de trabalho, né? Phänomenologische Werkstatt. Então, esse é o volume 2, na página 441. O Fink faz essa nota a respeito de por que ele não conseguiu finalizar o trabalho sobre o livro do tempo. Isso aqui é só a título de ilustração desse problema da temporalidade, né? E aí ele vai fazer um breve relato de por que né, não estava dando, por que ele ficou lá anos e anos tentando finalizar o livro do tempo, né, como eles chamavam, e aí não consegue. E ainda tem aquela história que eu contei para vocês que talvez, né, que segundo von Hermann, ele teria queimado então esse volume. Então, numa desses documentos em que ele faz esse relato, esse registro, ele escreve então que a tentativa de elaboração da pesquisa, da pequena base de manuscritos do conjunto dos manuscritos sobre o tempo de Bernal, né, que foi feita então, nos anos de 32 a 35, fracassou porque para o editor, né, que é ele mesmo, né, ou seja, Fink, ficou claro que o tempo não poderia ser filosoficamente compreendido a partir da consciência de tempo, que o que ocorria aqui era uma inversão, ou seja, o tempo como o tempo do mundo, e aí ele talvez esteja usando a terminologia russeliana, mas ele não está falando, de novo, né, aquele uso contrário, né, o tempo que ele está dizendo que é o tempo, né, não o tempo dos objetos do mundo, mas o tempo do mundo ele mesmo, né, o tempo originário. Isso é o que possibilita tanto os objetos e o sujeito constituinte. Então, um pouco essa temática que vai aparecer agora nessa primeira sessão de presentificação em imagem, né, que são as análises mais concretas dos atos temporais. E aí vai ter uma segunda problemática, então, que é essa que eu vou chegar, a minha intenção hoje é chegar até ela, para a gente começar a partir dela na próxima, no último encontro, que é o problema, então, da Constituição. E aí, de novo, né, eu vou pedir a compreensão caritativa de vocês aqui, a coisa está colocada bem sinteticamente, né? Então, vamos pensar aqui em Husserl. A Constituição é pensada, então, no contexto da fenomenologia estática, como atribuição de sentido, e no contexto de uma fenomenologia genética, de uma metodologia genética, então, como instituição da possibilidade da atribuição de sentido, né? A gente está aí no registro, então, de uma ontologia formal. O Fink, por sua vez, ele já não está no registro, ele já ultrapassa esse registro. E aí um dos grandes indícios de que ele está recusando essa restrição da fenomenologia ao campo da ontologia formal é o próprio subtítulo de presentificação e imagem. Não sei se vocês fizeram caso disso, mas o subtítulo é, então, contribuições a uma fenomenologia da irrealidade. Em termos estritamente russelianos, é estranho falar isso, né? Justamente porque a gente não formal, né, que a gente suspendeu qualquer tipo de juízo sobre a posicionalidade, sobre a caráter tético, ou, enfim, a existência concreta das coisas, né, falar de irrealidade é uma coisa um pouco deslocada, digamos assim.
E o Fink coloca, então, digamos, esse lembrete já no subtítulo do texto, né, de presentificação à imagem, de que ele está frontalmente se opondo a essa redução à ontologia formal. Então, ele vai dizer que a Constituição é a pergunta pela origem meôntica, ou seja, não ôntica, né? Aquilo que não pode ser, aquele nada que antecede a toda existência. Um pouco aquilo que a gente viu no encontro passado. E aí, então, a origem da consciência vai ser entendida, então, como uma modalidade dessa mundanização da subjetividade transcendental, né, na forma do humano, ou seja, quando a subjetividade transcendental encarna, digamos assim, em um humano que é no mundo, né, então tem essa modalidade, mas isso nos permite pensar também essa origem do mundo, ele mesmo, enquanto a mundanização da subjetividade transcendental absoluta, que sai de si, né, então ela se realiza, né, a constituição do mundo é exatamente esse sair de si da subjetividade transcendental meôntica. Ela é meôntica por quê? Porque ela só é na hora que ela se mundaniza, ela não é antes de se mundanizar. Né? Que é um pouco aquela conversa, aquele nada anterior, né? Onde que ele está, do que se trata, né? E aí o Fink vai dizer não é ôntico, mas é meôntico. E aí não confundir, evidentemente, origem com começo, né? A gente não está falando de um começo fático aqui de mundo, né? A gente está falando de uma origem, essa origem no sentido da possibilidade, né? Assim, E aí, então, eu vou só fazer uma breve remissão, então, que a gente estava falando no encontro passado, que é esse aqui, gente, aquele que eu já deixei para vocês no manuscrito de Bernal, que a gente discutiu na vez passada. Eu só queria retomar um pouco essa coisa aqui, aquela crítica que o Fink faz digamos assim, ao paradigma da Constituição, porque o problema é, como a gente viu também nos manuscritos de Bernal, Russell de alguma forma já chega a esse ponto, né? Tem essa questão da Constituição objetiva ou objetal, né? A Constituição de objetos intencionais, e tem a autoconstituição. Né? Como que a gente consegue pensar isso? Segundo o Fink, ainda que ele tenha visto que né? O Fink vai dizer, ainda que ele tenha visto que se trata de dois procedimentos de constituição distintos, ele ainda assim ficou preso a uma espécie de paradigma, digamos assim, da constituição de objetos para tratar a própria autoconstituição. E é por isso, de alguma forma, que ele teria um pouco evitado esse problema do início, né? E aí, de novo, eu vou fazer referência ao livro do professor de Almeida, né, que fez a tese dele em Freiburg em 70 ou 72, agora eu já não sei. E aí ele tem esse doutorado dele foi publicado então em alemão, né, como sentido e conteúdo na fenomenologia genética de Husserl, que é esse livro então que eu estou traduzindo, né, a minha tradução de formação, como eu estava brincando da última vez. E ali ele deixa muito claro como é que fala assim, ele faz esse percurso, né, em que ele mostra como que o Husserl vai, né, nos vários textos, nos vários esforços, fugindo sempre e de novo do problema do início, né, um problema do qual ele tenta fugir a todo momento, né, e aí o Fink né, a posição do Fink então é essa, né, ele vai fugir porque ele não, né, assim, digamos assim, não é suficiente esse modo que o Husserl tem de pensar essa autoconstituição, porque ela tem uma matriz, ou ela tem um paradigma da constituição de objetos, da Gegenstand Constitution, né? E aí, o exemplo que a gente pode ver é exatamente nessa passagem dos manuscritos de Bernal, em que ele vai colocar, então, né, nesse sentido, eu estou lendo aqui, ó, ele, né, ou seja, esse polo supratemporal, né, que constitui para si o tempo, né? Então, que seria isso que o Fink vai chamar de meôntico, essa autoconstituição. Aí, isso é o Husserl dizendo, ele tampouco é um ente, mas a contraparte de todo ente. Né? Não é um objeto, mas o estado originário de toda a objetualidade. Né? Nessa passagem fica muito clara como que mesmo ele concebendo o fato de ser uma constituição diferente da constituição de objetos,
né, o modelo, o paradigma, é uma espécie de contraposição à constituição de objetos. E aí o Fink, naturalmente, né, como no espírito daquela coisa de fazer, né, um spin-off dos manuscritos de Bernal, ele vai, então, propor, a respeito da Constituição, da problemática da Constituição como um todo, ele vai propor né, ele vai pensar essa Constituição, essa autoconstituição, isso é um aspecto dessa autoconstituição, ele vai pensar ela como essa Urstand-Konstitution, né, que é o mesmo termo que o Husserl usa, essa Constituição originária, né? Mas eu queria chamar a atenção aqui, fazendo um pouco aula de alemão, é meio chato, às vezes, ficar sempre voltando em termos alemães, como se a gente não tivesse uma língua que tem que se desenvolver filosoficamente, etc. Mas eu quero só chamar a atenção porque em português, às vezes, é muito difícil manter as raízes das palavras, né? Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é, quando a gente fala de Gegenstand, contexto Gegenstand, né? Essa palavra em alemão, ela é a tradução literal de objeto, né? Objetar do latim, aquilo que jaz diante de mim, ou aquilo que está contraposto a mim, né? Então, esse é o modelo do Gegenstand. E aí, o Husserl, então, já aqui nos manuscritos de Bernal, vai falar desse Urstand, que seria, então, esse estado originário, ou essa disposição originária, né? Que é esse stand, esse jazer, ou esse estar ele disposto originário. Que né, segundo o Husserl, então, vai se contrapor ao modo de estar dos objetos, né? Para fazer essa diferença. Então, o Fink vai pensar, isso eu estou adiantando, uma coisa que também eu vou chegar no final, né, de hoje eu vou chegar de novo aí, tá? Eu estou só tentando ir amarrando as pontas, porque são muitos elementos juntos, né, é difícil fazer um desenvolvimento certinho, assim, temporal, cronológico, tá tudo junto e misturado. Mas então eu estou só adiantando o ponto que eu vou retomar depois, que o Fink vai dizer, então, essa Urconstitution, né, essa constituição dessa disposição originária. E aí, gente, quem se animar, quem tiver inspiração, poderia me ajudar, de repente, poderia propor alguma coisa, alguma tradução para esses dois termos que são centrais no Fink, né, que é Instand, esse termozinho aqui, né, Instand, e Umstand, né, que joga sempre com o stand, que é esse, né, jazer ou estar diante de... Não, estar diante de não, porque esse seria o Gegen, né, esse estar, né, essa disposição, estar disposto. E aí ele vai falar de Instand, e aí eu não sei, uma proposta dessa tradução seria uma introjeção, mas não é introjeção, porque não vem de fora, né? Ela é aperceptiva, como a gente vai ver. E aí, por isso, eu propus, então, vocês vão ver mais para frente, eu propus, então, disposição interna. É por isso até aqui que eu traduzi também Constituição da disposição originária, para a gente pensar isso. E aí, além disso, para além disso, ele vai pensar numa Umstand. E aí, lembrando que é esse prefixo alemão que significa esse ao redor, né? esse contorno, essa circunscrição. E aí, a isso, então, eu propus a tradução de disposição circunstancial, ou não sei exatamente, enfim. Só para dizer que essa tradução ela não está pensada até o fim, mas ela está em processo de elaboração. Tá? Então, é isso que eu quero chamar a atenção. Isso aqui vai ser um elemento muito importante que o Fink vai dizer, né? A Umstand, então, vai ser essa constituição dessa disposição circunstancial, que nada mais é a constituição do mundo, né? No qual aquele que filosofa já está, né? O mundo em que se está desde sempre, né? E isso aí é irredutível, é a dimensão daquilo que é irredutível, no sentido de que ele não pode simplesmente... passar por cima desse elemento de constituição. E aí, por sua vez, a Instand, que seria essa disposição interna, vai ser, na verdade, o que ele vai chamar é a constituição da finitude, ou seja, quando a subjetividade transcendental, então, né, na modalização, né, da mundanização enquanto humano, ela vai se mundanificar, ela vai se constituir enquanto finita, né? E a finitude vai ser um elemento essencial dessa constituição da subjetividade transcendental na forma do humano, né? Então vai ser o Instand, então vai ser, alguns dizem, né? Vai ser uma releitura que o Fink faz dos existenciários. Eu sempre me perco nessas traduções
de Heidegger, gente, mas enfim, aquele, né, Heidegger. E o Umstand, então, seria essa construção do mundo, né, do mundo que me circunda. E esses dois elementos, a gente vai ver, eles vão se somar, eles vão ser adicionados a um outro elemento da Constituição, né, da autoconstituição, que são os horizontes temporais. E aqui é só esse aqui é um esqueminha que tem lá num desses no segundo volume lá das notas, né, que é o sujeito transcendental, como que ele é, né, isso aí não tem exatamente uma referência, mas a gente poderia ler isso, né, o sujeito transcendental que se exterioriza no humano, né, e o humano na sua relação com o mundo, enfim, ou então, eu acho que é o mais provável, então essa volta, digamos assim, o sujeito transcendental passando pela né, quando ele faz essa interpretação do humano, né, ele faz essa redução egológica, como o Fink vai dizer, ele consegue, então, chegar ao mundo, e no mundo, então, ele reconhecer a subjetividade transcendental, se reconhece como aquilo que saiu de si. Né? Então, agora entrando mais especificamente nos problemas que a gente tinha indicado no encontro passado, né, de presentificação e imagem, lembrando que essa tese do Fink, então, tem essas duas sessões. Na primeira sessão, então, ele vai fazer essa análise provisória das presentificações, e na segunda sessão, ele vai fazer, então, as análises da consciência de imagem. Essa análise da consciência de imagem, eu vou falar dela muito rapidamente hoje, mas eu vou querer retomá-la no próximo encontro, justamente para fazer o problema, né, assim, para fechar esses elementos de uma fenomenologia meôntica. E aí, então, eu queria... Esses dois... Eu vou separar, digamos assim, eu selecionei 4 momentos do texto da presentificação imagem para ler, né, assim, mais detidamente. Né, e eles são, se alguém quiser anotar, né, vai ficar aí, mas eles são, então, esse parágrafo 8 e 9, parágrafo 8, então, o Fink está explicando a diferença entre presentação e presentificação, né, assim, os atos de presentação e os atos de presentificação, qual que é né, em que medida que eles são diferentes. E no parágrafo 9, ele vai apresentar a grande novidade, uma das grandes novidades, né, a gente pode, aí ele vai dizer, já no parágrafo 8, ele vai dizer, então, a forma da conexão temporalmente contínua das vivências intencionais pode ser dividida em atos de presentação e atos de presentificação. E aí, só para lembrar aqui, ó, isso aqui é Husserl, tá, gente? Esse quadrinho eu trouxe só a guisa, digamos assim, de comparação, né? Porque as presentificações... né, para o Husserl tem esse caráter de, digamos assim, de recolocar, de reatualizar, digamos assim, uma apresentação, né, tornar presente aquilo que não é mais presente. Mas eu quero ler com vocês, vamos lá, vamos voltar lá no texto, porque eu acho que vai ficar mais claro. Vou ler algumas passagens, então. Parágrafo 8, então, o fluxo transcendental de vivências como a unidade entre presentações e presentificações. Então, na atuação da redução fenomenológica, né, no sentido do que foi caracterizado na introdução, ou seja, como redução à subjetividade egológica, encontro minha pura vida egóica como unidade de uma experiência aberta do mundo, enquanto multiplicidade fluente das vivências, da consciência, nas quais o mundo regularmente válido se constitui. Agora, todavia, colocado entre parênteses. E aí, retomando, vocês lembram que na introdução, o Fink estabeleceu, então, que a orientação natural, ou atitude natural, ela é resultado de uma constituição, enquanto tal, ela faz parte, digamos assim, do repertório fenomenológico, na medida em que a redução justamente faz essa transformação do mundo, né, em um mundo simplesmente que está aí em fenômeno para a minha consciência, né? O mundo se torna um problema para a consciência e para a fenomenologia, nessa transformação, então, operada pela redução. Então, ele vai dizer, esta minha vida própria de experiências é o conteúdo da minha existência, obtido redutivamente e suscetível de ser posto apoliticamente. Né? E aí é quase um escárnio em relação
algo que a gente pode ler, por exemplo, nas conferências de Paris ou nas meditações cartesianas, né? De novo, exercitando aquilo que o Brudze, naquele editor, desses 2 volumes, tá, gente? Esses volumes que eu mostrei, esses volumes das notas de trabalho. Quando ele se refere à presentificação imagem como presentificação imagem, não, desculpa. Quando ele se refere ao trabalho de Fink em geral, mas principalmente à sexta meditação, como uma descartesianização das meditações, né? É exatamente nesse ponto, né? Assim, a minha vida de experiência é o conteúdo da minha existência, obtido redutivamente e suscetível de ser posto apodicticamente. E esse, então, é o solo originário sobre o qual a pesquisa fenomenológica pode se estabelecer. Então, ele vai falar, o primeiro tema do trabalho fenomenológico deve começar com uma determinada ingenuidade, né? Aquela velha história que a gente já falou também, essa pré-compreensão. Existe uma pré-compreensão, né? Uma espécie de eu vivo no mundo, né? O mundo me é dado na prática, no meu agir. Isso ele está falando junto com Heidegger, evidentemente. E nesse agir imediato e nesse tratar das coisas do mundo, o mundo me aparece em uma espécie de ingenuidade. E aí, depois, o Fink vai, em 46, ele vai dar um curso que chama Introdução à Filosofia, ou a Fenômeno... Não, Introdução à Filosofia, ele vai dar um curso, ele vai dizer, então, ele vai definir, né, se nessas formulações que propõem fórmulas, né, ele vai definir que a filosofia ela é sempre a superação da ingenuidade. E aí é um pouco essa ingenuidade que já aparece aqui, essa ingenuidade do trato do mundo que me aparece à mão, né? Assim, do mundo que não coloca um problema para mim, mas que é um mundo com o qual eu lido, né? No qual eu ajo, no qual eu faço e no qual eu sou, em primeiro lugar, praticamente. Então, mas que, né, naturalmente, pressupõe uma espécie de pré-compreensão desse mundo, né? Senão nem o agir, nem a dimensão prática seria possível. Então, a gente vai sempre começar dessa pré-compreensão, que é também uma determinada ingenuidade, né? Sem se ocupar de início com o alcance da apodicticidade, lá. E aí, então, ele vai dizer, a autodoação intuitiva de uma vivência intencional atua aqui como única instância da interpretação analítica. Né? E aí a gente já vê textualmente esse deslocamento que ele vai fazer, né? A gente está, né, o fio condutor, igual ele estabeleceu no final da introdução, o fio condutor é uma situação de mundo, é uma situação de um sujeito no mundo, né? É o que ele vai chamar de situação da redução. E aqui vai ficar mais claro, né? Ele vai falar autodoação intuitiva de uma vivência intencional. Ele vai sempre de novo voltar nessa questão da vivência intencional. E aqui vai ser a única instância da interpretação analítica. Né? Então, de novo, ele vai usar presentificação, né, o ato de presentificação, como modo de mostrar que não tem jeito, ou que, né, ele não pode fazer uma análise só do objeto, né, só daquilo que... a gente pode até pensar, né, daquilo que numa variação edética, né, daquilo que é o invariável de todas as variações, né, que seria, sei lá, o eidos, né? E aí, depois de um objeto específico, de um objeto intencional, né? Não se trata disso, se trata de uma vivência. Então, o recorte, ele é muito mais... ele é muito mais amplo nesse sentido, ele vai incluir as outras camadas de constituição, né? Esse que é o grande pulo do gato aqui. Então, ele vai falar, então, no quadro mais geral dessa analítica intencional das vivências, é que nossa tarefa fenomenológica de análise das presentificações encontra seu lugar. E aí, essa frase seguinte, ela é determinante. Não se trata de um grupo qualquer de vivências. Né? As presentificações, por que ele vai falar das presentificações em específico? Né? Ele vai dizer, porque não se trata de um grupo de vivências, mas é aquele grupo que, de certo modo, né, se refere a todos os demais. Todas as vivências, ele vai dizer, são uma espécie de presentificação. E aí, por isso que vai ser importante ele agora diferenciar do ato de presentação. Realizamos com efeito uma distinção crucial quando formulamos, então, um princípio trivial, segundo o qual o puro fluxo de vivências, a forma da conexão temporalmente contínua das vivências intencionais purificadas pela redução, dissocia-se em atos de presentação
e atos de presentificação. E aí o que ele está dizendo é, né, eu estou partindo do Husserl, né, o Husserl já falou isso, né, a gente, esses atos em geral da consciência, claro que não do puro fluxo de vivências, né, mas do fluxo da consciência, então ele vai se dissociar entre atos de apresentação e atos de presentificação, que foi um pouco isso que eu trouxe aqui. Né? Isso aqui, gente, a referência ele está antes, tá? Esse quadro não fui eu que fiz, mas foi o Franco Volpi, nesse texto aí, Soggettività e Temporalità, conjectura sul problema del tempo nella filosofia del Novecento. E aí propõe exatamente isso, apresentação, então, toda apresentação posicional, né, ou seja, aquela que põe que tem esse caráter tético de posicionalidade, então vai ser a percepção. O que não tem vai ser a consciência de imagem, né? E aí, por sua vez, então, ele vai pensar a presentificação, e aí o que é posicional vai ser a recordação, a copresentificação e essa presentificação antecipadora ou expectativa, e o que é não posicional vai ser o que ele vai chamar de mera fantasia. Né, isso aí é um grande resumo de Russelliana 23, né, e alguns dos textos 12, 13 e 18, e de Ideias 1, parágrafo 111. Só para fazer né, esse aqui é o quadro que eu fiz do Fink, tá? Mas a gente vai chegar lá. Isso. Sempre, né, a Constituição, por hora importa que ressaltemos, eu estou aqui embaixo, ó, ainda que de modo rudimentar, a constituição de sentido da modificação de neutralidade através do contraste com os atos de apresentação. E aqui ele nada mais está dizendo do que o fato de que ele vai falar depois da imagem, que é o que, né, o próprio Husserl aqui, ó, né, a consciência de imagem, ela é uma apresentação, e o não posicional diz respeito a essa modificação da consciência perceptiva, da neutralização, ele vai neutralizar, né, ou seja, é como se, né, aquilo que eu percebo uma consciência de imagem, né, o que é representado na imagem, ele não põe nada no mundo, né, ele não posta nada no mundo, porque justamente ele foi neutralizado. Então, o ato de constituição do objeto, ele já é próprio neutralizante desse conteúdo, né? E aí, como a gente tinha visto também lá na introdução, né, ele fala um pouco isso, como que essas coisas se misturam, né? Essas coisas, e aí a dificuldade que fica um pouco no Husserl é de, digamos assim, diferenciar, por exemplo, a consciência de imagem, que é essa consciência, que é essa modificação neutralizante da consciência perceptiva, dos atos, né, dos atos de presentificação em geral. Assim, o que diferencia, então, né, assim, uma recordação de uma consciência de imagem? Ele vai falar, muitas vezes essas coisas se confundem, mesmo no Husserl, claro que não sempre, mas às vezes sim, ou seja, é uma coisa que ficou um pouco, digamos ali, embolada, embodocada, e é exatamente a isso que ele está fazendo a referência aqui, quando ele fala, olha, eu selecionei o tema da presentificação por um lado e da imagem por outro, para a gente resolver aquele equívoco filosófico, né, que era, né, podemos resumir assim, que era esse paradigma da Constituição ser sempre a constituição de objetos. Então ele vai falar, chamamos de atos presentativos todo e qualquer ato no qual uma objetualidade intencional aparece como si mesma. Né? Então, esse é o presentativo, tá? Aquele que, né, o que é o ato apresentativo, enfim, estava tentando uma outra tradução, mas é isso, né? O ato que apresenta algo à consciência, de fato, né? Que não é o ato que faz aparecer algo à consciência. Então, todo ato é essa objetualidade intencional que aparece como si mesmo e tem uma autodoação originária, né? E não tem nenhuma modificação, né? Ela não apresenta nenhuma modificação, como no caso da consciência de imagem, que tem essa modificação de neutralização, e por isso, então, ela vai ser chamada de modalidade originária. Então, ela é a autodoação originária, né, de algo na modalidade originária, a qual toda modificação é intencionalmente reenviada. Então, essa vai ser uma primeira definição, então, de atos da apresentação. Aqui não, já fui.
E aqui é esse quadrinho que eu propus, né, que eu proponho, em aberto, naturalmente, para os atos de apresentação. Então, o ato de apresentação, consciência doadora, autodoação, posicional, a gente vai ter a percepção transcendente. Ai, tô vendo que faltou um S aí, né, no transcendente. Depois eu arrumo o meu S, o meu teclado tá com problema. Ai, meu Deus, aí a gente passa vergonha e às vezes a gente nem tem culpa, né? Mas o transcendente, tá faltando S, é a percepção de objetos, né, transcendentes. E aí, vou pedir para vocês colocarem esse termo no bolso para a gente falar dele depois de amanhã. E aí, naturalmente, a percepção, a apresentação sem doação e não posicional, então vai ser a percepção imanente, categorial, consciência interpretativa, etc. E aí, como a gente pôde ver aqui, né, a consciência de imagem no Husserl é simplesmente a neutralização da consciência perceptiva, né, uma modificação. O Fick vai dizer, não, ela é uma consciência medial, no sentido de que ela tem tanto um elemento posicional quanto não posicional, né? Ela tem tanto um elemento de autodoação, que ele vai dizer a materialidade da imagem, né? Por exemplo, a figura, né? Sei lá, a gente pensa num quadro, né? O quadro, ele mesmo. E tem um elemento da não doação, da não posicionalidade, que é aquilo que é representado, que ele vai chamar de mundo da imagem, né? Então, esses são os atos de apresentação para o Fink. Consciência de imagem, isso. E aí agora ele vai dizer, então, da presentificação. Né? Eu vou começar aqui, ó, antes da página 21, ele vai dizer ainda que os atos de apresentação revelem tantas complicações em sua estrutura intencional. E aí, como exemplo, ele vai dar exatamente a consciência de imagem, né? Ou que sejam determinados essencialmente pela diferença entre intuitividade, não intuitividade, posicionalidade, neutralidade. Eles são sempre atos simples, se comparados aos atos de presentificação. E aí, ele vai, então, formular uma primeira definição de presentificação. Ele vai dizer, então, estes, por sua vez, são essencialmente presentificações de atos de apresentação passados ou possíveis. Né? E aqui ele está, de novo, repetindo um pouco a fórmula do próprio Husserl. Né? Os atos de presentificação é o ato de presentificar um ato de apresentação passado ou possível. Só que ele vai fazer a seguinte ressalva: isso não deve ser entendido como se afirmássemos que toda presentificação tem um ato como objeto intencional, né? Atenção para isso. Não é disso, né? Assim, não é que a presentificação vai trazer de novo para um presente um ato simplesmente, né, ou um objeto intencional. Não é isso. Ele vai, inclusive, dizer, né, seguindo a leitura, essa é uma posição absurda e que nos levaria a uma regressão infinita absolutamente tola. Então, ele vai nuançar essa determinação. Né? Nos referimos aqui à propriedade eidética dos atos de presentificação, que os faz uma quase realização dos atos de apresentação. Né, a modalidade de presentificação não modifica apenas o noema de um ato originário, de modo tal que ele apareça com o índice presentificado, mas ela modifica igualmente a consciência doadora desse noema, embora não a torne temática. Né? Oi? O que significa? O que ele está dizendo é o seguinte, né? A modificação da presentificação, ela não, né, do ato, né? Ela não vai modificar apenas o noema, né, ou a constituição, ou o objeto constituído intencionalmente, né, que aí, então, apareceria na minha consciência atual como presentificado, ou seja, como passado, né, como uma rememoração, como alguma outra coisa. Mas, e aí a grande nuance importante, que é importante aqui, é exatamente isso. O ato de presentificação modifica igualmente a consciência doadora desse noema, embora não a torne temática. O que isso vai significar? Eu não vou conseguir ler todas eu estou vendo que eu estou me estendendo mais do que eu gostaria, eu não vou conseguir ler a passagem dos textos, então eu vou tentar explicar por aqui. E aí, depois vocês leem, se tiverem dúvidas, né? A presentificação, isso então é o Fink, né? Ele vai ser essa modificação da consciência doadora.
E aí, isso vai significar a seguinte coisa, né? Se a gente tem o ato apresentativo, e no ato apresentativo, né, o FIC concebe ainda essa coisa de noises, noema, né? A percepção de uma casa, digamos assim, o exemplo idiota, tá, gente? Mas vocês me desculpem. E uma casa percebida, né? O ato, esse é o ato apresentativo. O ato presentificativo, ele não vai voltar a esse mesmo ato que foi apresentativo no passado. Ao contrário, ele vai voltar a toda uma Umwelt da correlação, ou seja, toda uma circunstância da correlação, uma circunstância na própria situação da redução, por exemplo, no qual aquela correlação aconteceu, a correlação noético-noemática, no qual aquele ato de apresentação aconteceu. Né? E aí, ó, tem essa passagem aí que depois vocês vão poder achar, na página 51, ele vai dizer as modalidades fundamentais da imaginação, e aí a imaginação é outro termo, assim, que ele está, às vezes, usando para dizer dessa dimensão desse ato de presentificação. Ele vai dizer elas não se articulam segundo as modalidades fundamentais dos atos de experiência, que seriam os atos de apresentação, mas elas se articulam segundo a multiplicidade do horizonte temporal no qual a vida do ato presentante se encontra a priori. Ou seja, o ato de presentificação, ele vai remandar, ele vai fazer uma remissão, e aí eu vou voltar aqui num trecho do texto, porque é muito importante, essa questão da remissão. Ele vai fazer uma remissão não a um ato, né, ele não vai retomar do passado um ato específico, nesse sentido um objeto específico, mas ele vai retomar uma situação passada específica. Tá? Onde que tá isso? Tá exatamente aqui, ó. As modalidades, essa aqui é a citação que eu li, né? Ai, não tô achando, espera só um minutinho, gente, desculpa. Não, bom, provavelmente eu não vou conseguir achar. Mas já fica aqui indicado também, que uma coisa importante, que é aquele texto do Richir que eu deixei para vocês, ele também chama atenção para esse elemento, ou seja, o elemento de que a presentificação, ela não é a reatualização de um objeto, de uma recordação, né, assim, por exemplo, eu penso na casa, né, na casa que eu estava... né, a casa percebida, eu percebi a casa ontem, e aí quando eu me lembro dessa percepção da casa, a casa me aparece como no passado, né? Como ele vai falar assim, com o índice da presentificação, ou seja, da lembrança, da rememoração. Não se trata disso, né? Se trata de voltar àquela situação inclusiva, né? Assim, de toda a situação que possibilitou aquela noise, aquele ato presentativo, né? E aí, então, tem eu coloquei aqui uma citação lá do Mark Richir, porque eu achei muito esclarecedora. E recomendo, então, depois a leitura. Mas recomendo a citação só depois que sai o dossiê, como eu estava dizendo antes. Então, eu leio aqui essa passagem nos nossos termos, porque o Richir, vocês vão ver ao longo do texto, ele vai, às vezes, traduzindo o que o Fink está, né, esse texto do Fink, que muitas vezes é muito cifrado, né? Então, ele vai dizer, nos nossos termos, a rememoração, né, de uma apresentação, ou como a apresentação de um Umwelt, né, de um mundo circundante despresentificado, é a retemporalização na presença desse mesmo mundo circundante. Mas agora enquanto passado. E, portanto, é a retemporalização de uma fase da presença. Esse que é o elemento importante. Nos nossos termos... parece que dobrou aqui, né? Ave Maria. Bom, não interessa. O que interessa, então, gente, é dizer o seguinte: a presentificação, desculpa, ele vai dizer, é uma modificação da consciência, dos atos de apresentação, da consciência doadora, né? Desculpa, da consciência doadora dos atos de apresentação. Mas ele vai dizer, só que, na verdade, isso significa que a presentificação ela só pode ser feita sobre uma outra presentificação.
ela não né, nuançando mais ainda aquela história da modificação do ato de presentação, ele vai dizer a presentificação, ela é modificação, ela só pode existir sobre a base de uma outra presentificação. Nossa, desculpa. É muito termo estranho e complexo. E aí isso vai ficar mais claro quando vou apresentar aqui, então, a primeira grande novidade do texto de presentificação e imagem, que é a introdução dessa coisa estranha que o Fink chamou de despresentificação. O termo em alemão é Entgegenwärtigung, então é literalmente despresentificação, né, ou despresentação. E aí ele vai dizer, então, não existe uma presença, isso aí é uma frase do Ricci, né, mas a ideia de que não há presença, né, não se pode constituir, nada pode estar presente sem que haja antes horizontes de ausência. Né? Então, as despresentificações, e aí o Fink vai falar disso no parágrafo 9, né, que são as delimitações então, dessa presentificação, eu queria ler, não vai dar tempo de ler, né? Bom, vocês vão ler. Mas então, as despresentificações, eu vou tentar tocar assim, e se ficar depois muito confuso, a gente retoma. As despresentificações, então ele vai retomar, elas têm esse caráter, então, de ser, em primeiro lugar, a condição de possibilidade de toda objetualidade, ou seja, de todo ato de apresentação. E nesse sentido, o Fink vai falar, a despresentificação é aquilo, digamos assim, é o índice da passagem do próprio tempo, do tempo originário, né? Assim, no sentido de que uma coisa que estava aqui agora não está mais, ou seja, ele tem esse sentido agora eu esqueci exatamente a palavra, no sentido da passagem do tempo, e ao mesmo tempo, isso no sentido do horizonte retencional. Enquanto que, no que diz respeito ao horizonte protensional, ele vai dizer a despresentificação é esse manter afastado do que é da proteção ela mesma, né? Porque a proteção ela é sempre esse horizonte que aponta para o futuro, e aí nunca pode, ou seja, para que esse futuro chegue ao presente, digamos assim, pensando nas extases temporais, para que esse futuro chegue ao presente, aquilo que era presente precisou andar ao passado. E ele só conseguiu andar ao passado, digamos assim, ele está pensando nessa coisa, né? Ele só conseguiu ir ao passado porque algo do passado vagou e ele mesmo ocupou, e ele então vagando, então deixando vago, digamos assim, esse presente atual. Então essa despresentificação, ele vai dizer, tem esse caráter do esquecimento, né? Esse caráter do esvaziamento, digamos assim, de quê? De atos, né, da consciência. É onde aparece, então, o mundo, né, esse mundo, essa situação da redução, digamos assim, ela vai apresentar, ela vai aparecer, ou ela vai interpelar, também na forma das despresentificações. As despresentificações não são só isso, tá? Por isso que é uma coisa super complexa, e aquele quadro lá tenta um pouco fazer referência a isso, mas o grande pulo do gato é que essas despresentificações, elas vão ser a condição de possibilidade de toda objetualidade, ou seja, ela vai ser a condição de possibilidade dos próprios atos de apresentação, nesse sentido, do transcurso temporal, mas isso, né, digamos assim, talvez a gente pudesse dizer assim, esse horizonte temporal da despresentificação seria o horizonte em que o mundo pode aparecer, quase, para a consciência, nesse sentido do ato da apresentação, tá? Então, nesse sentido, ela é condição de possibilidade de toda objetualidade. Né? Um segundo fim, que depois ele vai interpretar isso, né, como espaço e tempo são as condições de possibilidade da presença ou da existência, né? É um pouco isso, mas ele está pensando isso dentro de um registro do registro da consciência, porque aí, uma coisa que eu esqueci de falar, que as despresentificações, que são essa primeira novidade de presentificação à imagem, Fink vai dizer, elas são intencionalidades. Elas são horizontes intencionais, mas, né, elas não constituem um ato da consciência, elas são intencionalidades, no sentido de que elas se abrem, que elas fazem essa projeção, né, nos dois sentidos extáticos, da temporalidade, passado e futuro, mas elas não são um ato, ou seja, elas são aquilo que possibilita o ato, seja de apresentação e seja de presentificação. Tá ficando um pouco confuso, mas eu estou tentando correr um pouco para não ficar muita coisa
desamarrada. E aqui, ó, por exemplo, tem um esqueminha que o Fink faz, né, naquele primeiro volume lá, Fenomenológica Werkstatt 1, na página 57, e aí eu traduzi, né, ele vai falar, tem um presente, aqui está o presente, vocês estão vendo ele aqui, então tem esses horizontes de despresentificação, que essa intencionalidade temporal, sem ato, né, sobre a qual os atos, então, serão efetuados. Ele vai dizer, existem as motivações, né, aí vai dizer as motivações passadas, então, dos atos de presentificação, né, das recordações, as motivações que ocupam, então, esse horizonte de despresentificação futuro são, então, a expectativa. E aí, só um adendo, que depois ele também vai falar num determinado parágrafo aí de presentificação imagem. Fantasia, ele vai dizer, eu não sei o que fazer com a fantasia, porque ela não tem exatamente um horizonte de despresentificação, no sentido de que ela não necessariamente está direcionada a um presente, mas ela tampouco, ela é um ato de apresentação. Né? E aí tem essa frase, bom, mas isso não interessa agora, depois eu vou mandar para vocês vão poder ver isso com calma. Eu queria chegar aqui, então, nessa intencionalidade, nas intencionalidades temporais. Tá? O Fink vai dizer essas despresentificações, e aí esse é o que ele vai apresentar nessa primeira sessão em geral, né? Não só, mas a partir de toda a análise das presentificações, que eu não vou conseguir fazer aqui por questões de tempo, mas que depois a gente pode discutir. Ele vai dizer, então, né, são essas intencionalidades temporais que partem de um presente, né, e se estendem a um passado e a um futuro. E aí é interessante pensar, porque ele vai usar retenção e proteção, que são os termos do Husserl, mas ele não vai, ele vai tentar superar, digamos assim, esse privilégio, ou esse privilégio não é bem a palavra, essa referência de uma retenção ou de uma proteção a um objeto temporal intencional, né? Assim, que às vezes ele pensa, por exemplo, né, um exemplo que ele faz, quando ele faz o exemplo da melodia, por exemplo, né, ele está falando dessa temporalidade do objeto intencional. Claro que depois ele vai pensar outros tipos de temporalidade, mas o Fink aqui está sendo claro, está dizendo, olha, não é a temporalidade do objeto, é uma temporalidade da consciência, né? É uma temporalidade que são as extases temporais. E aí, de novo, né, os heideggerianos vão reconhecer, ele está realmente falando das extases temporais, né, de proteção, né, futuro, retenção passado, e aí a proteção do presente, então vai ter essa característica da apresentação, ou da intersubjetividade. Isso é uma outra coisa que, de novo, eu recomendo o texto do Marc Richy, porque ele vai discutir isso em detalhes, isso vai ficar bem claro ali. Né, e como que esse horizonte de despresentificação acontece no presente, né? Porque a gente pensa o presente, e aí a gente pensa nos atos, ou seja, aquilo que está presente dileticamente ou intuitivamente na minha consciência. Quer dizer, existe um horizonte de despresentificação do presente que ele vai chamar de apresentação, que é aquilo que não se apresenta. Exatamente, esse A aí é o alfa privativo, né? E o termo em alemão é Apresentation, né? Ou seja, eu fico com medo, às vezes, de confundir com a apresentação de Darstellung, né? Daquilo que se apresenta, tipo, ou se expõe, mas não é nesse sentido, não, no sentido do que não se apresenta. E não se apresenta intuitivamente, né? Mas que compõe, e aí está a importância disso, que compõe essa situação na qual na qual outras coisas se apresentam à minha consciência, ou seja, outras coisas, né, ou outros objetos elétricos se apresentam. Eles se apresentam, então, sempre já nesse horizonte, que é também de despresentificação presente, no sentido de que ele é co-constituído, ou ele é, né, enriquecido, não sei se é essa palavra, mas assim, ele é, né, com todas as outras coisas que estão presentes, mas eu não vejo. Aí ele vai dar o exemplo clássico da montanha, né? A montanha que eu estou vendo só um lado, o outro lado dela é uma apresentação, no sentido de que não se apresenta à minha consciência. E aí, aqui também,
nesse momento é que ele vai considerar todo o problema da intersubjetividade. Nesse texto ele não fala muito disso. Nas notas aparece alguma coisa, mas, né, pouco em relação ao peso que esse problema teve para o Russell, e a gente pode até pensar na Edith Stein, né, também do que veio depois, mas para o fim que o problema da intersubjetividade são existências, aí ele também não consegue pensar, né, como doação ilética, mas são essas existências que estão junto comigo, né, que compõem o meu momento presente. Ou o momento presente, esse horizonte presente em que eu faço outros atos constitutivos, os atos de apresentação, né, no qual eu percebo coisas, né? E aí ele vai dizer, eu não percebo, né, como eu percebo o objeto, eu não percebo a existência de um outro existente, né, de uma outra pessoa, mas ela me é dada nesse campo. E aí o presente da vivência, então, que ele vai chamar de presente ele vai chamar de presente originário da experiência, né, que é essa inserção da consciência enquanto experiente nesse presente, né, que é também no presente do mundo, a gente pode pensar assim, ele vai se dar a partir de essa imbricação, digamos assim, desses horizontes, né, do horizonte de despresentação de presente. Só um minutinho. E aí, bom, então, para a gente não confundir, né, aquela coisa, né? Então, a todo horizonte, determinação horizontal de despresentificações, vai corresponder, então, atos de presentificação possíveis, tá? Porque, como eu falei, né, que as despresentificações são, então, intencionalidades, mas elas não configuram atos da consciência, né? Mas elas possibilitam atos da consciência. E aí, os atos de presentificação, então, que vão acontecer, por exemplo, né, em relação ao passado, vai ser o ato da rememoração. Né? Em relação ao futuro, então, na relação à proteção, vai ser o que ele vai chamar de recordação antecipativa. E aí, em relação à apresentação, e aí vai ser o segundo ponto de novidade, digamos assim, de presentificação imagem, né? O ato de presentificação, ou seja, o ato da consciência que corresponde a esse horizonte de despresentificação, ou seja, que corresponde a esse horizonte que torna esse ato ele mesmo possível, vai ser o que ele vai chamar, então, de recordação de presente. E aí, para quem pôde ler a minha breve apresentação, a minha tradução, né, de presentificação à imagem, eu faço uma breve menção à dificuldade de traduzir esses termos, e aí eu vou tentar falar um pouquinho disso, tá? Todos esses atos, então, que são feitos sobre esse horizonte de despresentificação, o fim que vai junto, né, assim, é uma coisa que, enfim, ele vai retomar um pouco de algumas tentativas do Husserl, mas ele vai dizer, então, isso aqui corresponde ao conjunto dos atos que a gente vai chamar de recordação. E aí, recordação tá traduzindo Erinnerung, né, que tem essa ideia do Innerung, que seria a ideia de um interior, né, mas que eu justamente lá na minha tradução eu explico, não tem o sentido de uma interiorização, no sentido de algo que está fora e vem para dentro, mas é o sentido de uma coisa que é interior, né, assim, que ela é, por definição, interior. Então, é nesse sentido desses atos que eles são todos feitos sobre essa base possibilitada por essa intencionalidade de despresentificação da consciência. E aí, então, vai aparecer aqui, ó, rememoração vai ser a Wiedererinnerung, que é a recordação que se repete, a repetição de uma recordação, que eu traduzi, então, por rememoração. E aí, no caso do futuro, vai ser uma recordação antecipativa, ou seja, vai ser essa Vorerinnerung, essa interioridade, ou essa recordação que antecipa. E aí, no caso do presente, então, vai ser o Gegenwartserinnerung, que vai ser exatamente isso, né? Essa presença interior de um presente que não me é dado
eticamente, intuitivamente, mas que compõem o meu presente. Né? E aí, nesse sentido, a partir dessa explicação desses atos de presentificação, o Fink então vai chegar a uma segunda definição de presentificação, né? A primeira, só retomando, a primeira então foi essa definição de presentificação como modificação da consciência doadora, que eu mostrei um pouco atrás, né? Ao invés de modificar, ao invés de se referir a um ato especificamente, né, de constituição, ele vai se referir ao todo no qual esse ato surgiu, né? A segunda, então, definição de presentificação vai ser a apresentação de uma despresentificação. Então, o que isso significa, né? É que até as presentificações, e isso é nesse sentido que a despresentificação... desculpa, gente. É nesse sentido que a presentificação ela vai ser referida a todos os atos da consciência em geral, igual eu estava dizendo antes. Ela vai ser, além de ser uma modificação da consciência doadora, de forma tal que eu me recordo, né, ele vai fazer uns exemplos. Quando eu estava vendo um templo, então não vou me recordar só do templo, mas de toda a situação que estava envolvida quando eu estava vendo o templo. Ela não vai ser só isso, né? Mas ela também vai ser uma consciência, ela também vai ser o tornar presente daquilo que é despresentificado, ou seja, daquilo que não tem presentação, né? Da apresentação, seja ela direcionada ao futuro, na forma da proteção, da recordação antecipativa, seja ela na forma da rememoração, dessa presentificação em relação ao passado. Não sei se isso ficou claro, espero que tenha ficado claro, né? Assim, a presentificação, então, vou voltar aqui, essa segunda definição, que é extremamente importante. Não sei se esses meus desenhinhos meio infantis estão ajudando a situação, mas eu espero que eles estejam ajudando, mais ou menos. Né? Essa segunda definição, então, é essa apresentação, ou seja, trazer à minha consciência, fazer aparecer de um modo não originário, né? Que não é o mesmo modo de aparecer dos objetos que têm uma doação originária, né? Como a gente estava dizendo, mas é o modo de fazer aparecer à minha consciência aquilo que em si mesmo não se apresenta, ou que não só não se apresenta, mas que, né, executa esse decurso de despresentação, que é esse esquecimento, esse manter afastado, essa latência, né, que ele vai chamar de atenção, que é onde ele vai incluir, digamos assim, na sua disposição dos atos de consciência, dos atos intencionais, onde ele vai incluir as extases temporais heideggerianas. Então, aqui, ó, nessa bolinha, vocês vão reencontrar a correlação noético-noemática, né? E aí a umvelt da correlação, mas essa umvelt ela é toda já, digamos assim, circunscrita, bordejada por esse horizonte de despresentificação. Então, nesse sentido, o Fink vai dizer, as presentificações são uma consciência de acesso. A consciência de acesso ao quê? Aos meus horizontes temporais. Né? A presentificação é aquilo, então, eu repito, que vai me garantir um acesso às minhas extases, né? Assim, o acesso que eu tenho à minha extase de passado, ela vai se dar pela rememoração, né? Pelo ato, por aquele ato, né? O acesso que eu tenho à minha própria extase de proteção, né, do futuro, ela vai ser dada por meio da recordação antecipativa. Né? Isso tudo aí, ele explora isso um pouco nos parágrafos, que vocês vão, né, poder ler, ele faz uma pequena apresentação dessas coisas, mas então, eu julgo que a segunda grande novidade de presentificação e imagem está, então, nessa ideia de recordação de presente, tá? Que vai ser, então, essa apresentação, esse tornar presente para a minha consciência algo que é despresentificado, que é esse horizonte da presença do que não me aparece, né? Do que constitui a minha presença, e que, não obstante isso, não me é dado. E aí eu recoloquei aqui aquele quadrinho dos atos da consciência, simplesmente para
fazer um adendo, ou fazer uma observação a esse asterisco que eu deixei aqui nessa consciência doadora no modo da não originalidade, né? Ou seja, ela vai doar, ela vai ser uma consciência doadora, no sentido de que ela vai me dar acesso aos meus próprios horizontes intencionais, né, às minhas próprias extases temporais, ela vai, né, oferecer isso à minha consciência, ela vai permitir que eu seja consciente disso, que eu tenha consciência de que a minha consciência tem, que eu tenho consciência de que a minha consciência tem esse horizonte temporal, né, extático, né, de passado, presente e futuro. Mas essa autodoação, ela é sempre no modo de não originalidade, né? Só para não confundir, né? Porque nesse caso, como eu mostrei lá no início, faz sentido, né? Não é que a gente está falando de uma irrealidade. Aqui, de novo, a gente entra um pouco numa coisa de uma, né, de um registro mais formal. Enquanto que aqui, na consciência doadora original, né, a gente estava numa ontologia formal, né? Era para chamar atenção sobre isso e para chegar, então, a essa formulação mais direta da presentificação e da despresentificação, então, como esse problema que coloca, então, ou que retoma, ou que, digamos assim, articula o problema da temporalidade, né, que o Fink já havia visto em Husserl, que ele, de alguma forma, né, fica dependente de uma temporalidade que é também a temporalidade do objeto intencional, né, assim, ela fica quase como se ela fosse um pouco derivada, né, existe mil formulações, vocês sabem como que o Husserl é complexo, a gente não vai falar disso, mas o Fink aqui está tentando resolver esse problema, está, né, resolvendo essas ambiguidades. Né, no texto da Kant Studien e em outros textos nos quais o Fink apresenta, o Husserl, ele vai sempre dizer, porque ele é muito ambíguo nas formulações, né? Assim, às vezes ele fala uma coisa, depois ele volta atrás. Então, para resolver o problema, né, a despresentificação tem essa intenção de resolver esse problema da temporalidade. Né? A temporalidade da consciência ela é despresentificante. Ela é a condição de possibilidade dos demais atos presentificantes ou presentantes, né? Que apresentam coisas na sua modalidade originária de doação e não na modalidade não originária de doação. Então, as rememorações, porque é isso, né? Essas coisas aparecem na minha consciência, de alguma forma. Então, essas novidades, quer dizer, então, né, a despresentificação como horizonte temporal da retirada, né, era essa palavra que o Mark Shir usa, e eu acho que ela é muito, muito treffend, né, ela é muito adequada, eu acho, né, a despresentificação é esse movimento do retirar aquilo que está presentificado ou presentificado para que novas coisas possam ser presentificadas ou apresentadas, né? Então, nesse sentido, ela é quase aquela consciência que sai limpando, né? Que sai abrindo espaço, né? Então, ela é essa consciência da ausência, que possibilita os atos intencionais na medida em que os contém, né? Na medida em que lhes serve de contenente. E isso essa é, de novo, uma expressão que eu acho muito feliz, né, do Richir, que ele vai dizer as despresentificações, elas são uma espécie de contenente, né, de todos os atos da consciência, né, ou seja, elas configuram essa dimensão nos quais os atos são possíveis, né, e como que ela faz isso? Retirando, né, ela faz isso retirando os atos, né, fazendo os atos se movimentarem praticamente. E aí, então, a segunda grande novidade de presentificação e imagem, que era aquilo que eu queria falar, então, seria essa recordação de presente como a consciência de acesso aos horizontes de intenção temporal das presentificações. Porque uma coisa é certa, a gente falou lá dos atos, né? Eu tenho acesso à minha extase de passado ou de retenção através do ato de presentificação da rememoração, ou eu tenho acesso à minha extase né, de futuro, ou proteção através da presentificação de recordação antecipativa, mas o que é que eu acesso? Né? O que é que eu posso acessar nessa minha recordação de presente? O que é esse ato que presentifica, né, o despresentificado do presente? Ao que eu tenho acesso através dele? Né? É essa questão que está colocada aqui.
E a questão é justamente essa. A questão é que o acesso, o que a recordação de presente faz a consciência atual acessar os próprios horizontes de constituição temporal, né? Esse ato de apresentação, então, o que vai ser apresentado na minha recordação de presente? Exatamente as minhas extases temporais, né? A retenção, a apresentação e a proteção. E aí, então, gente, vai ser essa consciência de acesso, e aí a partir desse problema, esse problema da recordação de presente, que está colocada de forma muito clara nos parágrafos 18 e 19, né? E a partir do parágrafo 24, que era um dos recortes que eu queria trazer aqui hoje, mas que não vai dar tempo, aparece, então, de forma muito clara esse problema da autoconstituição. Não é nem o problema da constituição, né? Mas o problema da autoconstituição da consciência. Porque o Fink vai dizer justamente, existe a despresentificação como esses atos, né, esse horizonte intencional, temporal, mas existe uma outra dimensão da despresentificação que aí o Fink não vai conseguir tratar nesse livro, que é exatamente o problema da Constituição, que foi o que eu estava dizendo no início, que vai apontar para os problemas que o Fink vai enfrentar nos manuscritos de trabalho, de estudo, e também na sexta meditação cartesiana. Ali, então, nesse material, o Fink vai então, denominar esse problema, né, porque nesse livro, Presentificação e Imagem, especificamente no parágrafo 22, o Fink vai dizer, né, aqui a gente não está num nível de constitutivo muito radical, né, a gente alcançou um primeiro nível constitutivo horizontal, né, das temporalidades, né, das extases temporais e dessa intencionalidade horizontal temporal. Mas existe ainda um outro nível de constituição que a gente não vai poder tratar aqui. E do que ele está falando quando ele fala isso? Ele está falando exatamente daquilo que eu, muito brevemente, disse no início, que são essa constituição da mundanidade circundante, que ele vai chamar de aperceptionen, né? São as apercepções, né? Que é a constituição, então, do mundo, né, que me circunda, né? Assim, qual que é o mundo com o qual eu estou lidando, né? Qual que é o mundo ao qual eu estou reagindo, né? Quais são os problemas que são colocados para mim, enquanto ser no mundo, que é no mundo, e um mundo muito específico, né? Igual a gente já tinha falado, ele é um mundo, um recorte muito específico de todas as possibilidades de mundo que a gente poderia tratar, né? Um mundo, existe esse recorte cultural, linguístico, né? Microcultural, porque dentro de uma cultura a gente tem vários outros, né? Ou seja, essa Umstände diz respeito exatamente a isso, a constituição do mundo, né? Do que se mundaniza para que a minha consciência possa se constituir. Né? E aí, claro, evidentemente, ela vai constituir também a minha consciência, né? Existe esse outro nível da consciência, então, que ele vai chamar de intencionalidades de campo, né? Aparece principalmente nos manuscritos, Feld-Intentionalität, né? As intencionalidades de campo, que são justamente essa, né? Essa constituição do mundo, essa Umstände, que eu chamei de disposições, né? Até eu já esqueci, circunscreventes, não sei. E aí ele vai falar depois, então, de uma Selbstaperception, que são essa apercepção de si mesmo. Essa percepção de si mesmo, então, vai ser essa constituição, né, na forma da finitude, quando encarna a subjetividade transcendental em um sujeito transcendental psicofísico, ela se encarna enquanto finitude. Né? E aí a concepção ou essa aproximação reflexiva que o sujeito vai ter de si mesmo é nesse sentido da compreensão dessa determinação básica da finitude, né, de si mesmo, da existência humana como finitude. Isso é evidentemente uma influência do Heidegger que vai permanecer no segundo Fink também de forma muito acentuada, essa coisa de que a finitude é sempre uma determinação fundamental da existência humana.
E aí, então, eu volto só a fazer aquela referência, isso aqui é só a título né, de lembrança do que eu falei no início, né? Então, essa Gegenstandskonstitution, que o fim que agora está nesse registro, né? O fim que nunca esteve nesse registro, nesse primeiro registro do fundo branco, mas ele está nesse registro, na Constituição dessa disposição originária, né? Que, afinal de contas, é isso, essa disposição originária, a partir da qual a consciência vai, então, constituir atos para si mesmo, né? E isso temporalmente. E aí, então, eu fiz, né, os meus desenhos infantis, eu tentei colocar aqui como se fosse, né, o que seria, então, esses dois vértices, digamos assim, dessas despresentificações, cuja primeira aparição é exatamente nesse texto, né? Então, a gente tem essa despresentificação horizontal, que é passado, futuro e presente, né, a fase impressional, a fase da impressão originária, né, que é essa coisa aqui, né, esses horizontes extáticos, mas ao mesmo tempo tem a incisão ou a coincidência, né, incide junto todo esse elemento desse segundo nível constitutivo, que é da Instände, dessa disposição interior da finitude humana, e dessa Umstände, que é essa disposição, então, circunscrevente, eu acho. Né, e isso se move, então, temporalmente, né? Claro que eu poderia, de repente, ter me empenhado um pouco mais para fazer aquelas apresentações que são animadas, né? Mas eu acho que vocês conseguem imaginar que isso aqui, então, se desloca retencionalmente e protensionalmente. Eu tentei usar um pouco essa cor aqui da retenção, né? Vermelha, que se perde, da proteção, mas a ideia é mais ou menos essa. E aí, então, aparece o seguinte quadro, que eu vou falar muito brevemente, que eu quero chegar nesse quadro aqui, que é mais importante, ou que é mais claro, digamos assim, né? Então, a gente vai ter sempre esse aqui é sempre um desenvolvimento daquele quadro, né, fundamental lá do Fink, que eu fiz por comparação ao quadro do Husserl. Essa parte em amarelo, então, ou laranja, sei lá, diz respeito, então, ao que não é ato, ao que corresponde à intencionalidade de uma consciência, né? Ou seja, corresponde a esses horizontes abertos por uma consciência específica. E aí a gente vai ter, por um lado, essas modalidades temporais imanentes, né? Retenção, faltou um N aqui, a apresentação e proteção, né? E aí esses campos de intencionalidade, então, aperceptivas, né? Que é a percepção, então, dessa disposição circunscrevente, e dessa Instände, que é a percepção de si mesmo, ou auto-apercepção de si mesmo como finitude. Então, isso, né, configura um horizonte de intencionalidade, embora não configure um horizonte de ato da consciência. Os atos estão aqui, eu tentei delimitá-los aqui a partir dessa bola vermelha, mas, evidentemente, fica um pouco... né, a presentificação, então, essa consciência de acesso, né? Acesso ao quê? Às despresentificações, né? Mas também as despresentificações tais como elas se apresentam numa modalidade constitutiva no presente, né? Aí você vai ter a intencionalidade, que são esses horizontes temporais, e as demais presentificações, né, em geral, porque eu tô privilegiando aqui a recordação de presente, que seria essa segunda novidade do texto, presentificação e imagem. E aí, então, extensionalidade, que é um termo que aparece uma outra vez nas notas do Fink, né, que a gente vai poder dizer, então, é onde o espaço, a corporalidade, as odubrações, a dimensão da intersubjetividade compõem, né, também. Elas aparecem aqui naturalmente, mas enquanto ato, né, enquanto a tensionalidade ou outras modalidades do ato da consciência, elas vão aparecer aqui nesse modo da extensionalidade, do espaço mesmo, né? O Fink está realmente falando do espaço, né? Ele vai ainda dizer, o espaço é uma quarta dimensão do tempo, mas o espaço no sentido dessa disposição espacial que, às vezes, ele vai falar, às vezes alguma coisa não é presente para mim, enquanto apresentação, por um limite espacial, né? Mas que ele está presente para mim. Por exemplo, sei lá, a porta da minha casa agora, eu sei que ela está fechada, por exemplo, e eu sei que ela está aqui,
Ela faz parte, mas como existe uma parede, eu não consigo acessar isso, né, de modo presentante. Então, né, mas digamos, essa extensão espacial também que está sendo incluída, então, enquanto modalidade de intenção ou de ato da consciência nesse lugar aqui da extensionalidade. E aí, por fim, então, a apresentação aqui, só retomando um pouco, né, a constituição de objeto, então, que vai ser sempre esse objeto, né, noemático, que tem esse noema, enfim. E aí tem as percepções, percepção exterior, percepção interior, onde vai entrar a consciência de imagem e objetos ideais. E aqui na verdade, eu não consegui mostrar, né, que a consciência de imagem, na verdade, é um medial, é a consciência medial. Mas eu vou falar disso na próxima vez. Então, aqui seria, digamos assim, o quadro final, e aí eu já estou acabando, tá, gente? O quadro final do problema da despresentificação. Né, a despresentificação, então, aparece como essa, né, de um lado dela, ou um aspecto dela, essa intencionalidade temporal, né, os horizontes temporais imanentes, extases temporais de retenção, apresentação e proteção, né? E aí ela vai né, constituir a experiência originária. Isso aqui, ó, a experiência originária está aqui. Eu tô só, é como se eu estivesse fazendo um zoom nessa parte amarela, né? E especificando mais, ou melhor, os termos todos, né? Então, aí o outro elemento dessa despresentificação é exatamente a intencionalidade de campo, ou o que o Fink vai chamar de transcendência, de alguma forma. Né, na verdade, a transcendência vai ser só Umstände, né, essas disposições circunstanciais, assim que eu traduzi. Né, que ele vai dizer são as apercepções, né, do mundo circundante, da mundanidade. E aí, de outro lado, então, vai ter a questão do Instände, são as auto-percepções, né, da finitude e das intencionalidades existenciais. Ele vai dizer depois, daquelas coisas do... A gente chama das disposições afetivas, enfim. São as disposições interiores. Então, para concluir, eu quero só deixar uma provocação, e aí eu vou concluir a fala de hoje, mas a provocação fica para a próxima, que é uma passagem, então, nesse volume das notas, no segundo volume das notas, em que ele vai dizer... Husserl, porque ele está tentando exatamente, eu acho que vocês puderam perceber, ele está tentando colocar o Heidegger dentro de uma ideia, de uma disposição, de uma constituição da consciência que é própria da fenomenologia husserliana. Né? Ele está tentando justamente trazer, digamos, os elementos positivos na percepção dele, naturalmente, de ambos, né? Seja de Heidegger, seja de Husserl, tentando se propor essa terceira via da fenomenologia, né? Nem Heidegger, nem Husserl, mas, digamos assim, um apanhado do que de melhor podemos perceber, né? E aí, a provocação que fica é o que ele está fugindo, seja de um, seja em relação ao outro. Ele vai dizer, então, Husserl inicia pela análise do conhecimento ôntico, Heidegger pela análise do conhecimento ontológico. Husserl é cego para a transcendência, Heidegger é cego para a Constituição. E aí a Constituição está falando naturalmente dessa Constituição do mundo, né? Que é uma coisa que eu coloquei em alguma das respostas, eu acho que da resposta que eu fiz para o Danilo, que é essa ideia, né? O Heidegger vai partir de um mundo que é um mundo já constituído, né? Que é o próprio Fink vai dizer, né? A orientação natural é o mundo, o resultado da Constituição, que ele enquanto o resultado de uma Constituição, exatamente, né, ele passou por um processo de Constituição, o qual Heidegger então não vai questionar, ele vai simplesmente tomar esse mundo, né, a partir do qual, onde está o Dasein, etc. Mas, por outro lado, Husserl, então, por sua vez, ele vai ser cego para a transcendência, né, que vai ser, de novo, essa presença, então, marcada, ou marcante, e constituinte, e constitutiva do mundo. E aí, então, eu encerro a apresentação de hoje. Bom, eu não falei muito de todas as coisas que eu gostaria de ter falado, mas eu espero que tenha ficado, em alguma medida,
mais ou menos claro.